economia solidária e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Paul Singer. Ele é secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria um pouquinho que o senhor desse mais dados em termos da participação da economia solidária no PIB, o número de pessoas que emprega, coisas assim mais impactantes, para a gente ter noção dessa dimensão. Não, eu só posso fazer, eu só queria corrigir, nós não empregamos. A palavra emprego geralmente sugere trabalho assalariado. Exatamente. Nós temos trabalho associado. Associado. E esse número que nós temos corresponde a apenas 52% dos municípios brasileiros. Nós não tivemos recursos para fazer um censo em todo o território nacional. Graças a Deus o Brasil é muito grande, mas exige de recursos para poder cobrir todo o território. Esse levantamento que nós estamos fazendo atualmente também não teremos recursos para cobrir todo o território. É uma pena. Mas de qualquer forma, uma das surpresas do resultado desse levantamento é de que há mais homens do que mulheres na economia solidária. O que, para quem vive nas cidades, é uma enorme surpresa. A economia solidária é predominantemente feminina nas cidades. Mas, assim, 80% das mulheres. Nós temos, entre outras políticas, centros públicos de economia solidária, onde se dá venda de produtos, se dá seminários, encontros, celebrações. São lugares importantes. Tem umas 20 e poucas cidades brasileiras que já têm o seu centro público. Eu fui na inauguração de um deles em Belo Horizonte e fiquei espantado pela predominância das mulheres. Elas são muito empreendedoras, elas são mais livres do que nós homens, a verdade é essa. O homem que perde o emprego e tem uma carteira assinada, tinha uma carreira em expectativa, ele quer outro emprego, com as mesmas garantias. Faz parte, eu diria, da honra de alguém que sustenta uma família, etc. Se ele passar dos 40 anos, a possibilidade de conseguir isso é mínima. É a mulher dele que vai acabar indo à luta, aceitando trabalhar na casa de família, enfim, não importa, ela não tem essas exigências. E ele fica em casa, muitas vezes, fazendo o papel dela, cuidando das crianças, arrumando a casa, etc. Eu estou falando de uma tragédia. Houve uma forte emancipação feminina no nosso país, o que me deixa assim felicíssimo, mas ao mesmo tempo colocou os homens que não se adaptaram, que não se modernizaram numa situação, eu diria, bastante difícil, e sobretudo os jovens. O que tem de jovens adolescentes largando o curso médio, porque se desesperam, sabem que nisso não vai abrir nenhuma chance de um bom emprego como eles gostariam e assim por diante. Em todas as áreas mais pobres do país, nós encontramos essa queixa da população. Tem uma enorme quantidade de jovens que não trabalham e não estudam e são, na verdade, candidatos ao crime organizado. Professor, uma coisa que, claro, é quase que um vício da gente, a comunicação, só traz um conjunto de informações e de repente se descobre, não que se descobre, mas se desvenda que tem um mundo enorme, uma coisa nova chamada economia solidária, mas que pouca que a gente conhece. Por exemplo, nós citamos no início do programa a editora argentina La Vaca, que me parece que é uma cooperativa e que está inserida dentro desse conceito de economia solidária. Com certeza. Eu diria o seguinte, como que é essa área de comunicação no Brasil? Também há editoras, há jornais, quais são os meios de comunicação para divulgar esse fenômeno novo não, mas um fenômeno forte, o senhor falou aqui no intervalo que pode chegar até participando 2-3% do PIB nacional. Então, como está a divulgação, a estrutura de divulgação dessas experiências? O que eu conheço, eu não conheço tudo, evidentemente, é a internet. Ou seja, há diferentes sites de economia solidária. É importante, enfim, informar os nossos ouvintes de que a economia solidária está organizada no Brasil num fórum, chama-se Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Toda a economia solidária, com toda a sua enorme diversidade, está dentro do mesmo fórum, o que é uma proeza entre nós. E me deixa orgulhoso, porque há divergências, evidentemente, há conflitos, mas é possível resolvê-los democraticamente dentro do mesmo arcabouço, o que para nós é extremamente importante, sobretudo para a Senais, para a minha secretaria, porque temos um interlocutor único que representa todos, com suas diferenças.
Seria muito mais difícil se tivéssemos diferentes agrupamentos. Então, essa é uma vantagem da economia solidária brasileira. Então, tem o site do Fórum e tem outros sites, alguns dos quais eu não conheço, outros eu conheço de ouvir falar, mas não estou neles. Mas existe na internet um processo de divulgação, eu diria, razoável. Mas ele não ultrapassa as fronteiras do próprio movimento. É um processo de divulgação interno ao movimento. E a economia solidária é ignorada no Brasil. É impressionante, embora não é a primeira vez que eu sou entrevistado, inclusive aqui na TV Senado. E, além de mim, outras pessoas também falam. Mas provavelmente não basta. Então, é impressionante como a grande maioria da população brasileira não tem ideia do que se trata, parece que é um oxímoron, né? Uma espécie de contradição, economia mais solidária, como é que isso combina, não é? Isso não deve existir, né? Exato. Professor, eu queria fazer assim, duas perguntas mais ou menos relacionadas entre si. Primeiro, a questão da autogestão, as principais dificuldades que os trabalhadores encontram para eles próprios gerirem seus próprios negócios. E segundo, se não corre-se o risco nessa gestão de haver uma repetição dos vícios que eles trazem cultural daquela relação do capitalismo, do capital-trabalho. Eu acho que a pergunta é muito boa, muito bem feita, mas é preciso fazer duas distinções. Nós temos empreendimentos de economia solidária que são verdadeiramente uma associação de produtores autônomos e independentes. Por exemplo, artesãos, ou por exemplo, pescadores. Aí, a autogestão é muito simples, porque todos eles resolvem, sei lá, comprar um barco, ou comprar um frigorífico para poder vender seus peixes um pouco mais além do prazo, senão eles estragam, portanto, serão menos explorados. Esse tipo de associação, a autogestão é menos problemática. Agora, quando eles juntam, por exemplo, os lotes de terra, como o MST fez uma época, e criam uma espécie de fazenda coletiva, em que todo mundo trabalha ao mesmo tempo nas diferentes atividades do empreendimento e ganha por hora que trabalha, geralmente este era o sistema, pelo menos do MST que eu conheço, aí surgem dificuldades entre os próprios. Porque se um trabalha mais que o outro e ganha por igual, porque é por tempo, ele fica furioso, porque ele se sente explorado. Então, muitas vezes se acaba abandonando o coletivo e cada um vai para o seu lote, porque aí ele trabalha quanto ele puder, mas aí ele ganha tudo que ele produz. E não reparte com outros que por alguma razão trabalham menos. Então, você tem razão. A autogestão, quando se trata das empresas recuperadas, como esse livro, por exemplo, que são indústrias, a indústria não pode se transformar numa associação de trabalhadores. Você tem que trabalhar combinadamente, não é? É uma divisão de trabalho para dar o produto. Agora, nas empresas recuperadas, funciona bem, porque esses trabalhadores já estavam atuando juntos, enquanto trabalhadores assalariados, no seu sindicato. Aliás, quem for ler o livro vai descobrir que os trabalhadores nas indústrias que recuperam suas empresas contam com o apoio ativo do seu sindicato. E eles não saem do sindicato. Eles agora são donos da empresa, mas continuam membros do seu sindicato. Tanto na Argentina como no Brasil. Mas a autogestão, nesse caso, das empresas, ela tem a grande dificuldade de que a direção acaba tendo muito mais informação do que o trabalhador comum, que tem que trabalhar na máquina dele. Não tem tempo de ficar lendo relatórios, etc. Então pode acontecer de que a autogestão, a democracia, acaba sendo muito mais aparente do que verdadeira. Eles têm que praticamente aceitar tudo que a direção propõe, porque eles não têm elementos de conhecimento para dizer não, há uma alternativa melhor do que essa, etc. A arma contra isso é o rodízio. Então, há frequentemente cooperativas e empreendimentos que têm no seu estatuto de que o mandato da diretoria é de 2 anos e depois disso metade tem que ser renovada. Isso permite que ao longo do tempo todos passem... Você não cria uma burocracia que já vira capitalista e se distancia e toma até a fábrica. Isso demora mais, não é assim já, mas pode vir, o perigo existe. Como a gente sabe que é o perigo, tomam-se medidas para que não aconteça. O mais fascinante é isso, os trabalhadores têm que ter um conhecimento total da sua empresa para poder efetivamente decidir.
E eles acabam tendo. E há muita formação. Aliás, desde o início, desde o Owen, educação é uma das prioridades do movimento cooperativo. Na apresentação do livro, o senhor coloca uma contradição muito grande. A economia solidária sendo gestada e o arcabouço jurídico conservador que está todo orientado para um sistema que reproduz lucro de mercado. O que a Secretaria do senhor tem feito, ou então o que os governos, os últimos governos têm feito para quebrar um pouco essa coisa dura da legislação conservadora que está toda orientada para essa economia de mercado apenas? Bom, o que nós conseguimos até agora, mas ainda não é definitivo, é uma lei das cooperativas de trabalho, porque pela lei brasileira, cada cooperado é, na verdade, um autônomo. Então, ele não tem direito a nenhum direito trabalhista. Os direitos trabalhistas são para todos os trabalhadores, mas na prática só quem tem patrão, porque você pode exigir do patrão. Se não tiver patrão, de quem que se exige? Então, as cooperativas, disputando o mercado, têm uma vantagem grande em relação às empresas capitalistas, porque eles não têm gastos com fundo de garantia, nem com férias, nem com nada. Por outro lado, eles precarizam os direitos trabalhistas, o que não é do interesse da economia solidária nem um pouco. Então, nós trabalhamos muito, foi uma longa discussão, mas conseguimos fazer um projeto de lei que obriga as cooperativas de trabalho a garantir os direitos trabalhistas básicos aos seus sócios, querendo ou não os sócios. Eles são obrigados a trabalhar por não menos que o salário mínimo para cima. Tem que ter férias, tem que ter jornada de trabalho. Se trabalhar mais que a jornada de 8 horas, tem que pagar o que a lei prevê e assim por diante. Isso até atrapalha a cooperativa de fachada, aquela que criam, né? É para isso mesmo, é para atrapalhar e matar. De fachada. Mas as nossas cooperativas pobres têm muito medo disso, então deu grandes discussões. A lei já está aprovada na Câmara, já está aprovada no Senado, voltou para a Câmara por uma única emenda. A Câmara pode aprovar ou desaprovar, só falta isso. Já está há meses desse jeito, mas não entra em pauta. Professor, o senhor mencionou aí, en passant, a questão do crédito, e eu queria aprofundar um pouquinho. Quer dizer, a questão de crédito é difícil, porque o sistema bancário é todo voltado para o sistema convencional. Querem garantias, querem não sei o que e tal, então quem não tem dinheiro dificilmente vai obter crédito. Né? Quem tem poucos recursos dificilmente... Quem precisa não obtém crédito. Então, como é que o sistema de economia solidária salta essa barreira? Criando o seu próprio sistema financeiro. Quer dizer, os empreendimentos de economia solidária têm poupança. Por mais pobres que sejam as pessoas, elas têm que poupar porque ocorrem doenças, acidentes, enfim, é preciso ter algum dinheiro guardado. E eles depositam isso nos bancos capitalistas, significa não há nenhum retorno em termos de crédito quando precisam. Então nós estamos promovendo a criação de empreendimentos finanças solidárias, os quais a cooperativa de crédito é a mais elaborada. Ela já tem legislação, ela é supervisionada pelo Banco Central e elas têm crescido fortemente no Brasil. Na época do regime militar elas foram praticamente proibidas, mas depois, com a redemocratização, nós obtivemos novamente a possibilidade de formá-las. Tem 1.500 cooperativas de crédito no Brasil hoje, tem vários bancos cooperativos. Então, isto é uma das formas. A outra é o banco comunitário, que foi inventado no conjunto Palmeiras, que é uma favela em Fortaleza, e que é um banco da Associação de Moradores. Os moradores põem a sua poupança no banco deles e eles autogerem coletivamente esse banco comunitário, e esse banco comunitário financia uma porção de atividades produtivas dos seus próprios moradores. Um banco em nível de governo, não como o BNCC, que não era bem isso, mas um banco só voltado para isso está fora de propósito, ou então está fora até do conceito? Isso não existem bancos cooperativos que são propriedade de cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito no mundo inteiro é assim. Elas se juntam e formam um banco. Qual é a vantagem disso? É de que o dinheiro que sobra nas cooperativas de crédito, o banco pode aplicar no mercado financeiro. E o banco tem mais recursos, porque ele conta, no fundo, com os depósitos de todas as cooperativas que são os donos do banco, para fazer investimentos, vamos dizer, de maior volume também.
Nós não temos bancos cooperativos da economia solidária, são mais do sistema OCB, tem 2 bancos cooperativos no Brasil. Mas, além disso, tem os bancos comunitários, que é uma invenção propriamente da economia solidária brasileira, que foi adotada com enorme entusiasmo pela Venezuela de Chávez. Tem 3.600 bancos comunitários na Venezuela hoje, modelo Fortaleza, Banco Palmas, enfim. E temos o que a igreja tem fomentado muito, com muito êxito, com áreas muito pobres como o semiárido, que são os fundos rotativos. Isso é uma coisa universal, isso existe no Japão, na África, todos os lugares do mundo. São uma sociedade de pessoas que se conhecem, evidentemente, e que casam ali, digamos, R$20 por semana. E colocam todos o dinheiro lá, vamos dizer, são 20 pessoas, são R$400. Sorteio um, eles levam embora os 400. O que ele faz com os 400? Compra animais, compra sementes, compra empreendimentos. Ele investe na sua atividade, supondo que ele tem uma atividade agrícola, ou extrativista, ou artesanal. Correto? E ele continua pondo os R$20 depois, ele não vai ser mais sorteado, ele está fora. Até que, pelos sucessivos sorteios, todos eles recebem uma boladinha que lhes permite avançar. Essa é a lógica dos fundos rotativos. Chama-se rosca em inglês. E eu li sobre isso. Isso é uma coisa antiga e de enorme êxito. É a grande saída da pobreza por autoajuda. Professor, quando uma empresa quebra, vamos dizer, e ela tem a oportunidade dos trabalhadores assumirem essa empresa, em geral há uma mudança do enfoque financeiro para o enfoque de produção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muda completamente. Quer dizer, a empresa capitalista procura o lucro. Isso é conhecido, é uma mesmo característica. Mesmo que não seja na atividade dela, seja aplicando recursos que ela obtém na atividade. Tanto que empresas grandes criaram, de produção, criaram até bancos, não é isso? Sim, metalúrgica. Mas para ter lucro não precisa criar banco. Quer dizer, basta, digamos, obter na venda mais do que se gastou para produzir o produto. Estou dizendo que há uma mudança grande porque não há nenhuma procura de lucro na economia solidária. A palavra lucro não existe. Ninguém é remunerado pelo dinheiro que colocou na cooperativa. Os donos da cooperativa investem na cooperativa por igual, mas eles não ganham porque um colocou mais dinheiro do que outro, se puder. Ele ganha pelo tempo de trabalho deles. Aliás, é muito interessante observar isso porque não há regra fixa como é que se distribui o dinheiro que você ganha no empreendimento. Há uma assembleia todo ano que, quando há sobras, decide o que fazer com as sobras. Investir, guardar, distribuir uma parte, distribuir tudo. E com que critério distribuir? Deve receber mais de quem já está ganhando mais, ou deve ser o inverso? Tudo isso está em aberto. E pode ser revogado. A cooperativa pode decidir fazer de um jeito um ano, e no ano seguinte perceber que não foi justo, não foi isso que eles queriam, e mudar. Custo patronal e custo trabalhista, o que vem a ser exatamente esses conceitos? O custo trabalhista é o custo da mão de obra, é o custo dos trabalhadores, que quando é uma empresa capitalista segue evidentemente salário mínimo e todos os acréscimos legais, né? Pagamento por hora extra, férias, fundo de garantia e previdência social, tudo isso entra no custo trabalhista. Agora, o custo patrão é uma invenção do Lavaca, mas é muito boa. Por quê? Porque quando os trabalhadores assumem, esse custo desaparece. Olha o custo. Primeiro, o lucro do patrão, que ele leva embora. Ninguém vai levar lucro nenhum agora, porque essa figura deixou de existir. Em segundo lugar, a alta direção da empresa, que ganha 4, 5, 10, 20 vezes mais do que o trabalhador. Não há mais, quer dizer, engenheiros que ficam e assim por diante, até que podem ganhar mais do que os trabalhadores comuns, se os próprios trabalhadores decidirem que assim é justo. É muito interessante observar essa experiência da economia solidária. Então, com trabalhadores é mais fácil segurar a empresa do que com o custo patronal, né? Muito mais. Isso é uma explicação como é que eles conseguem recuperar. A questão do desenvolvimento, no próximo bloco, aguarde.